Fala pessoal, tudo bem? Vamos entender por que escadas pode cair no Enem. Escadas, geralmente quando você tem a visão frontal, você tem a impressão de que ele tem esse formato. E esse formato está associado diretamente a um trapézio. E para resolver essa questão, vale fazer uma breve revisão do assunto que é base média. Quando você tem um trapézio em que uma base é chamada de Bzinho, a base menor, e a base maior, que a gente chama de Bzão, a base média é o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos. Então aqui você tem o ponto médio, então esses dois lados são congruentes, assim como do outro lado, os dois lados também são congruentes quando você assinala o ponto médio desse segmento. Então, o que é a base média? É esse segmento que está entre as bases e o próprio nome diz, se a base é a base média, então ela vai valer a média das bases do seu trapézio. Beleza. Nessa questão, ele diz o seguinte, vamos ler. O marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 e 30 centímetros, conforme a figura. Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser. Para a gente determinar o comprimento mínimo que essa madeira deve ter, a gente tem que conseguir determinar qual é o total do comprimento de cada um dos degraus. A partir do momento que a gente tem o comprimento de cada degrau, a gente calcula esse somatório e, enfim, determinamos a quantidade mínima de madeira a ser cortada. Muito bem, dado que a gente tem um trapézio aqui na figura, a gente pode identificar esse segmento aqui do meio como a base média desse grande trapézio. Então, esse segmento do meio vai valer 30 mais 60 sobre 2, que dá 90 sobre 2, igual a 45 centímetros. Então, eu já vou até colocar ele aqui como parte do nosso somatório. A grande questão é, quanto vale esse pedaço daqui e esse de cima? Bom, esse pedaço daqui de baixo, ele vai ser a média, a base média entre essa base de 45 e a base de baixo, que é 60, se você tomar esse trapézio daqui. Então, essa base daqui vai ser 45 mais 60 divididos por 2, que dá 105 sobre 2. Eu não vou fazer essa divisão por enquanto, eu vou colocar aqui simplesmente como fração. 105 sobre 2. Por quê? Porque quando a gente analisar essa base daqui, esse segmento, ele vai ser a base média desse trapézio intermediário aqui, que tem como medidas da base 45 e 30. Então, essa base daqui da direita, daqui de cima, vai valer 30 mais 45 sobre 2. Então, esse resultado é 75 sobre 2. Então, eu vou colocar ele aqui, 75 sobre 2. E quando você fizer esse somatório, 75 com 105, ambos sobre 2, você vai ter um valor inteiro. Então, fazendo 30 mais 45 mais 60, mais essas duas frações somadas, você vai encontrar como resultado 225 centímetros. Então, esse vai ser o comprimento mínimo que precisará ser cortado de madeira para construir os degraus dessa escada. Então, gabarito letra D, 225. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.